Educação à distância, mudando realidades. Minha saudação a todas e todos os participantes nessa discussão sobre o Conselho Tutelar. A professora Mônica, que está aqui do meu lado, vai me ajudar e interagir nessa aula. Já falou do Conselho de Direitos. O meu foco é o Conselho Tutelar. E nós temos um programa para esse módulo que mostra a atuação do conselheiro tutelar e do conselho tutelar. Em primeiro lugar, nós estamos vendo o módulo como um todo, onde a gente quer chegar. E nós queremos olhar o Conselho Tutelar no sistema de garantia de direitos, porque não se pode separar o Conselho Tutelar do conjunto, né, das normativas sobre criança e adolescente. Numa segunda aula, no segundo momento, nós vamos trabalhar as características, o funcionamento do Conselho Tutelar. A terceira aula vai ser sobre rede, a rede de proteção, porque o Conselho Tutelar trabalha em redes de proteção da criança e do adolescente. A aula seguinte vai ser sobre as estratégias do Conselho Tutelar diante das demandas e violações de direitos. Porque chega muita demanda ao Conselho Tutelar. Demanda de atuação na escola, na família, na saúde, diante das demandas do juiz, da promotoria, interação com os CRAS, com os CREAS. A penúltima aula vai ser, então, né, sobre a atribuição do Conselho Tutelar. E aí vocês têm uma importância muito grande de trazer aqui para a gente a sua prática. E nós vamos terminar essa semana, na sexta-feira, com a análise do Conselho Tutelar no contexto contemporâneo. Tem sentido ainda falar de Conselho Tutelar? Essas são as 7 temáticas que nós vamos colocar para vocês. Bem, podemos começar com a inserção do Conselho Tutelar no sistema de garantia de direitos. Primeiro, se trata de um sistema formal, mas existe o sistema em movimento, não é? E quando a gente fala em sistema, a gente está pensando no todo. O todo no qual o Conselho Tutelar está inserido. E esse sistema foi estabelecido pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos já conhecem a Lei 8069 de 90, que rompeu com o paradigma repressivo do Código de Menores de 1979, estabelecendo um paradigma, uma referência, uma proposta, uma formalidade, uma normativa de proteção integral. Nós vamos até trabalhar esse conceito de proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, tendo como fundamento os direitos humanos dessas mesmas crianças, que são protagonistas, sujeitos de direitos, cidadãos e cidadãs, não são adultos em miniatura
ou objeto de deveres e obrigações. Quando era criança, ia para a escola, minha mãe dizia, tem a obrigação de estudar. Hoje a gente diz, não, você tem o direito de estudar. Então é uma obrigação, mas um direito, um dever do Estado. E o Conselho Tutelar isso é muito interessante, professor, sabe por quê? Nesse contexto. Isso que o senhor está colocando, porque às vezes eu escuto nos debates algumas pessoas que estão dentro da estrutura do sistema de garantia de direitos olhar para essa questão como sendo um dever da criança, entende? É verdade. E não, que a gente sempre tem que ficar acentuando o tempo todo que dever é da sociedade adulta e que tudo que se refere à criança, na forma da lei, a partir da doutrina, como o senhor está colocando, é direito. Isso é muito importante. Pois é, criança não é objeto de pancada, não é para ajoelhar em milho, receber palmatória, como foi tratada muitas vezes. Então, é preciso olhar a proteção. O que é ser protegido? Ser protegido é ter assegurado seus direitos em primeiro lugar, ter um cuidado, né, no exercício desses direitos, ter oportunidade de exercê-los e condições para exercer esses direitos. E não é só a criança que tem direito, o adulto tem direito. A pessoa idosa tem direito, as diversas etnias e raças que compõem o Brasil, todas têm seus direitos assegurados. Então, todos somos sujeitos de direitos, porque houve muita crítica ao Estatuto da Criança e do Adolescente de pessoas que só viam, né, o lado da obrigação, dizer, o Estatuto vai proteger bandido, o Estatuto vai dar direito para a criança, ela vai ser insubordinada. Não, todos temos direitos. A criança tem direito e tem que aprender a respeitar sendo respeitada, porque nós vamos respeitar os direitos à medida que somos respeitados. Bem, gente, vocês sabem mais que eu, que é o Conselho Tutelar. Mas aqui vou dar uma pista para a gente pensar. É um espaço autônomo da sociedade e do Estado em defesa e zelo pelos direitos das crianças e adolescentes e de controle social e de educação. O caráter do Conselho Tutelar é fundamentalmente educativo. Ele tem um poder definido em lei para dar atendimento às denúncias de violação de direitos e a demandas da sociedade para efetivação dos direitos. Então, o Conselho Tutelar é um poder, né? É uma instância de poder, limitada às suas contingências, suas limitações formais na lei, mas também recebe demandas da sociedade para a criança e o adolescente. Bem, aqui eu peguei uma foto de Guaramirim, né, da internet. É um lugar que foi remodelado para funcionamento do Conselho Tutelar, que é uma casa, né? E o ambiente do Conselho Tutelar é um ambiente de acolhida. Tem lugar para criança. Então é importante no Conselho Tutelar ter, né, também o lugar para criança. Não é só para receber o adulto. Ele vai ter cadeiras adaptadas, ter jogos. Vocês veem aqui nessa foto que há uma mesa, né, para a criança interagir e não é uma sala de espera, né? Então, isso que é importante no ambiente do Conselho Tutelar. Agora, qual é a missão do Conselho Tutelar? Hoje, as grandes empresas já colocam no cartaz: a missão dessa empresa é esta, né? E o artigo 131 do Estatuto diz o seguinte: o Conselho Tutelar é órgão
permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Então ele tem uma incumbência, né? É o zelo, mas é um órgão da sociedade, né? E essa é a missão, né? Vocês podem ver, é zelar pelo cumprimento dos direitos. Então o foco é o cumprimento, né, desses direitos conforme o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Posso só falar uma coisa, professor, em relação a essa questão do Conselho Tutelar? Primeiro que eu acho que é uma invenção extraordinária, né, dos redatores, entende? Por quê? Porque até então a gente só visibilizava essa questão de zelar pelos direitos da criança a partir do campo do jurisdicional. Essa é uma invenção espetacular porque coloca na mão da sociedade essa capacidade, né? Uma outra coisa que eu considero assim extraordinária na criação desse órgão, que para mim ele é extremamente inovador, que a gente enxerga isso inclusive na esfera mundial, é o fato de que os conselheiros tutelares, eles dentro da sua composição, que é colegiada, eles dão conta não da criança, mas dos direitos. E que as pessoas às vezes se confundem, sabe, professor? Quando fala-se o Conselho Tutelar é encarregado pela garantia dos direitos da criança, as pessoas pensam que é da criança, entende? Eu queria chamar a atenção para esses dois aspectos que eu acho que é fabuloso. Isso que você colocou é muito importante, porque quando nós estávamos discutindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o mestre Antônio Carlos Gomes da Costa... Que saudade! Saudoso mestre, ele trouxe para a gente discutir esse novo órgão, inspirado inclusive na justiça comunitária, mas não para praticar justiça, mas para exercer direitos e evitar até que chegue à instância judicial, Sim. muitas vezes. Então, para que a própria comunidade resolva as questões atinentes à criança e do adolescente. Então, na história legislativa do Brasil, o Conselho Tutelar é uma invenção inovadora, vamos chamar dessa forma, do Estatuto da Criança e do Adolescente, inspirado na atuação da comunidade que protege, da comunidade que acolhe, da comunidade que educa, da comunidade que ouve. Então, o Conselho Tutelar não é só uma antena, mas é uma comunicação. Porque ser antena é muito estático, né? Então, o Conselho Tutelar interage, comunica, né, no cumprimento desses direitos. Bem, o Conselho Tutelar tem uma autonomia relativa. Toda a nossa autonomia é relativa, porque ninguém é dono do poder. Na história do Brasil, nós tivemos o patrimonialismo, o autoritarismo, que achavam que podiam tudo. Mas a autonomia relativa dos conselhos, eles têm o poder de agir dentro da lei, aplicar medidas de proteção, não se reportando a um chefe administrativo. Então essa é a autonomia. Eles não são órgãos jurisdicionais, não podem emitir sentenças. O Conselho Tutelar também não entram em ações de caráter jurídico. Eles podem atuar em conflitos relativos à violação dos direitos de crianças e adolescentes, tanto na família como na sociedade, nas esferas públicas e nas instituições. Mas a missão do juiz, a missão do Poder Judiciário continua, né, bastante focada ainda, né, na sentença, na decisão, né, judicial. E o Conselho Tutelar, ele não tem essa autonomia
né, de emitir sentenças. Ele não tem um caráter jurídico, jurisdicional. Ele não dirime disputas entre as partes, mas ele atua nos conflitos, sim. Porque na justiça nós temos uma disputa. No Conselho Tutelar nós olhamos conflitos mais profundos. A disputa de interesses entra no canal da justiça. O Conselho Tutelar trabalha os conflitos que emergem da sociedade, das contradições, da desigualdade, e vão pensando nessa temática, porque a questão da desigualdade é que gera, né, em grande parte, os conflitos, né, relativos à violência. E o artigo 137 do Conselho Tutelar fica estabelecido que as decisões do Conselho só podem ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse, o que assegura sua condição de órgão autônomo. Mas os conselheiros podem ser responsabilizados por seus atos. Então, essa autonomia aumenta a responsabilidade, não é? Porque o Conselho Tutelar se torna responsável, não é? Pelo zelo dos direitos da criança e do adolescente, mas suas decisões são autônomas, né? E o artigo 137 do Estatuto, né, estabelece que as decisões só podem ser revistas pela autoridade judiciária. Somente o juiz, a autoridade judiciária, né, do território, pode rever as decisões, mas isso aumenta a responsabilidade. A responsabilidade é analisar as consequências das suas ações. Então, cada decisão do Conselho Tutelar tem consequência. Consequência para a criança, consequência para a família. E isso é o fundamento da responsabilidade, né, que é assumir as consequências dos seus atos, né? E eles podem ser responsabilizados. Então, o conselheiro, a conselheira tutelar tem um papel muito importante, né, nas denúncias de violência, nos encaminhamentos, nas propostas de ação, e não são, né, nós vamos trabalhar essa questão com vocês, os conselhos tutelares não são órgãos repressivos, eles são educativos. Então é importante, né, olhar essa atuação do Conselho Tutelar. Bem, mas o Conselho Tutelar, apesar de ser um órgão da sociedade, ele também tem vinculação com o Estado. Ele está nessa mediação entre Estado e sociedade, porque ele faz parte da administração pública, da política pública para a criança e do adolescente. Então não é um lugar de compadres, de comadres, não é? Para resolver pequenas questões, mas é um órgão da administração pública, da política pública. Então o Conselho Tutelar faz parte, não é, dessa política, e eles, né, vocês sabem disso, está tendo eleições agora no Brasil inteiro, né, para os conselhos tutelares, são escolhidos democraticamente na forma do artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eles fazem parte, como a professora Mônica colocou no módulo anterior, fazem parte da democracia participativa, né? Porque eles são eleitos, né? Assim como nós temos as eleições
para cargos executivos, o Conselho Tutelar também é eleito. Então, ele não está competindo com vereadores, porque muitas vezes os vereadores se acham minimizados quando o Conselho Tutelar toma uma decisão, mas os conselhos tutelares também são eleitos, né? Então, não é voto obrigatório, né? Até é um voto livre, espontâneo. Muitas vezes a eleição do Conselho Tutelar é articulada por grupos religiosos, por ONGs, mobilizações de pessoas, mas precisa do voto. E assim, professor, é muito importante essa matéria que o senhor está colocando, inclusive quando eu for falar de uma das competências do Conselho de Direito, eu vou entrar nessa questão do processo de escolha, mas acho que dá mais alta relevância o senhor está colocando, ponderando sobre essa questão de quais são os coletivos que estão ao redor, que estão interessados nessa questão do processo de escolha do Conselho Tutelar, sabe? Porque um desses coletivos que passou a ter a fazer uma força-tarefa para eleger, digamos, eleger os seus, que o nome, esse peso chamado eleição, né, nem dentro da resolução do CONAN é processo de escolha, né? Escolhidos por voto, não é? É o questão dos partidos políticos, que isso nos causa uma grande preocupação. Não porque o direito político é também um direito nosso, inclusive um direito democrático, né? Mas sendo utilizado para uma outra finalidade, que depois eu acho que a gente pode dialogar um pouco mais sobre isso. Olha, eu queria... Olha, o senhor mal começou e já tem gente aqui comentando. Aqui o pessoal da Lifand Zona Leste, a Elisângela e a Eliane, estão dizendo se as crianças e adolescentes têm direito e deveres, os gestores majoritários ou representantes do Estado têm a obrigação de garantir esse direito. Como desenvolver um trabalho sem recursos econômicos, sendo que o terceiro setor desenvolve um trabalho sem recurso público, né? E a Menaide da Marcena, ela coloca, portanto, os principais desafios seriam a participação da população, colocar em prática a conscientização dos direitos de crianças e adolescentes. Em nome dessas duas observações aqui, que o professor, depois a gente vai ter tempo para dialogar um pouco sobre isso durante a atividade, eu já quero agradecer aqui a participação dos polos, né? Pessoal bem atento, professor. É muito boa essa intervenção, porque a gente aqui não se sente falando no vazio. Eu não estou vendo vocês pessoalmente, mas estou vendo vocês como pessoas participantes, né? E eu já sou um professor velho, um velho professor, e aprendi muito na vida e não tenho a pretensão de dizer, né, a única verdade, porque vocês têm também a sua verdade, né? Então é muito importante a participação de todas e todos. E a eleição para o Conselho Tutelar, ela é fundamental, não é? Para a gente colocar essa interação do Estado com a sociedade e com a democracia também. Muitas vezes, as eleições para o Conselho Tutelar não estão naqueles padrões formais rígidos, mas é preciso garantir a ética dessas eleições, porque o Conselho Tutelar é um órgão muito importante. A gente sabe que muitas conselheiras e conselheiros se apresentam para candidatura, sua candidatura, não é, para conselheiros, buscando emprego, buscando atender ideologias, buscando atender normas ou grupos específicos, grupos de interesse, mas é preciso nesse momento vestir uma roupa, não é, de cidadã, de cidadão, para poder interagir com a sociedade dentro de um lugar específico, não é? Nós fizemos uma pesquisa
com 1.000 conselheiras e conselheiros tutelares, agora em dezembro de 2018, onde eles expressaram, né, suas dúvidas, suas dificuldades, seus problemas, mas é preciso, não é, que a conselheira, o conselheiro, esteja integrado no sistema de garantia de direitos, né, e com a ideia de proteção. E uma das funções principais praticadas pela conselheira ou conselheiro tutelar é a orientação das famílias. E não se trata de ser uma Nossa Senhora ou um caboclo de bom conselho. O conselheiro tutelar é um cidadão que assume o lugar da sociedade na ótica da proteção e do zelo dos direitos. Então, chega uma denúncia. Tá? Diante da denúncia, o olhar não é o acobertamento, não é a amizade que predomina, não é? Inclusive, não pode estar no mesmo conselho parentes, em primeiro grau, não é? E isso ajuda a dar essa visão, não é, de cidadania para a conselheira e para o conselheiro. E a acolhida à criança é fundamental no conselho. Ele não é uma mãezona, nem um paizão, não é? O conselho tutelar é um lugar de escuta qualificada, de orientação qualificada. Por isso é que a conselheira e o conselheiro precisam estar bem preparados para as suas funções. Nós vamos aprofundar isso nas nossas discussões, mas o importante é, hoje, a gente olhar o conceito de proteção social e o conceito de zelo. Né? Quando o Antônio Carlos Gomes da Costa colocou a palavra zelo na discussão do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós nos perguntamos, mas será que a população vai entender o que é zelo? Zelo é não só interesse, mas também assegurar os direitos, não é? Assegurar direitos. Então, zelar, né? Nós temos exemplos na prática, significa levar em conta as demandas, ter em conta o sujeito, não é? Considerando as suas especificidades e a sua diversidade. Então, a atuação, né, da conselheira e do conselheiro tutelar é uma atuação de zelo. Quando a gente fala da zeladoria de um prédio, nós estamos falando de assegurar as condições para que aquele prédio funcione, mas também assegurar o respeito aos sujeitos daquele lugar, né? Os zeladores, muitas vezes na nossa concepção do dia a dia, do muito vulgar, são pessoas de segunda categoria, mas o conselho é de primeiríssima categoria, o conselho tutelar, porque ele é encarregado pela sociedade. Então tem um peso nas costas, né, para tomar em conta a denúncia e levar em conta o sujeito. Então é ser encarregado, né, desse zelo. Então não é só para criança pobre, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é para todas as crianças, né, brasileiras. Professor, deixa eu aqui dizer para o senhor já do retorno, né?
O IFAM Manaus Centro está recebendo mais de 40 novos cursistas. Todos estão amando a aula desconceituada do professor Vicente de Paula Faleiros, tá? E aqui, olha, o José Osvaldo Luz dos Santos, a Karina Aiko, a Socorro Nunes, o Gilson, todos estão aqui fazendo seus comentários. E eu vou trazer brevemente aqui da Karina. Bom dia, deveria ser obrigatório um ambiente acolhedor para as crianças e adolescentes. Infelizmente não é a realidade dos conselhos. O José Osvaldo diz que o processo de escolha para conselheiros tutelares só poderá ter o valor e respeito que merece quando o candidato ao processo entender que não consiste no emprego ou no mandato de 4 anos. A Karina novamente diz que, falando sobre ética nas eleições, tem sido comum a politicagem dos candidatos que buscam apoio de vereadores em troca de favores. Eu acho que depois a gente pode aprofundar essa questão do processo de escolha, né, professor? Como fazer com que ele seja mais, digamos assim, ter uma moralidade, uma maior assertividade, né? Parabéns, professor, sua palestra está sendo maravilhosa, diz a Socorro Nunes. Aula muito boa, diz aqui o Gilson. A importância do investimento do IFA pela formação dos conselheiros, abrindo espaço para a participação de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, faz com que se valorize o sistema de garantia. Olha que bom ter todos esses profissionais, não apenas os conselheiros, mas também todos esses demais profissionais participando com a gente, né, professor? Porque eu estou falando aqui, não é apenas a formalidade, porque todos os conselheiros precisam conhecer profundamente o sistema de garantia de direitos. Nós vamos aprofundar essa discussão na nossa aula, mas como vocês podem ver no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vemos a preocupação do legislador com essa isenção política, né, do conselho, política partidária, porque o conselho faz política geral. A política dos direitos da criança e do adolescente é um ato político, né, porque a palavra política vem do grego polis, que é a cidade. Em latim, a gente fala da civitas, né? Do latim romano, civitas, da cidade. E a polis grega é justamente a cidade ou o território, né? Onde atua o Conselho Tutelar. E, evidentemente, há muito jogo de interesse no território. Mas, uma vez eleito, o Conselho Tutelar ou a conselheira ou o conselheiro tutelar tem a missão, né, de tirar aquela roupa particular, né, específica, a sua ideologia muito limitada, para olhar o contexto. Então, esse olhar, né, do Conselho Tutelar para o contexto é que é muito, muito, muito importante para poder ouvir essas demandas da sociedade, e chega ao Conselho Tutelar, né, essa demanda, muitas vezes, que não tem lugar de fala em outras instâncias, né? Uma mãe, né, ou um pai, né, por exemplo, desesperados aí com o traficante, com o tráfico de drogas, né, ele chega no conselho para desabafar, e o conselho escuta, embora não tenha a atuação do CREAS. O CREAS é que vai, vamos dizer assim, dar o encaminhamento ou o atendimento, a atuação, né, mais específica. Mas o Conselho Tutelar é um lugar de muito desabafo para a sociedade. Você sabe, professor, dá licença, eu acho essa questão da dimensão da escuta
né, a escutatória que deveria ter, inclusive formação específica, né, para não apenas para o Conselho Tutelar, mas para todos nós que atuamos no sistema de garantia dos direitos. A escuta, ela é da mais alta relevância, porque essa escuta qualitativa é que nos dá a condição de prestar um atendimento assertivo, não é? Em se tratando do Conselho Tutelar, que é um órgão que ele vai, digamos, fazer a devolutiva desse direito da criança e do adolescente que foi ameaçado ou violado, essa escuta, então, ela tem que ser apuradíssima, não é? Ela tem que ser muito bem cuidada, muito bem zelada para poder ter um atendimento que realmente dê traga essa devolutiva desse direito, né? Olha aqui, ó, um privilégio do professor Vicente Faleiros dando esse show de conhecimento sobre o CT. Né, o pessoal está amando sua aula aí, todo mundo tietando, tá? Um monte de tietagem aqui. Obrigado. Agora, professor, vou lhe dizer uma coisa, o pessoal está ansioso pela sua tarefa, diz que não recebeu e está pedindo para que no final o senhor já verbalize, diga logo o que o senhor pretende que eles tratem agora nesse momento dos 20 minutos deles, tá bom? Quando o senhor terminar a sua fala. Não se preocupe com isso. Eu fiz uma única questão, né, com 5 alternativas de resposta. E o importante na atividade é vocês justificarem a resposta. Porque podem escolher uma das 5 alternativas, mas é fundamental, não é, que essa atividade seja integrada. Eu mandei a atividade separada dos slides. Eu acho que a IFRO, que nos dá uma infraestrutura aqui muito boa para a gente conversar com vocês, ela colocou a atividade, né, concreta para a gente estabelecer. Então eu vou até pedir para já trazer a atividade aqui, né? Então para a gente colocar em discussão. Olha, deixa eu aproveitar que o professor está pedindo aqui a tarefa dele, já para estar colocando aqui ao vivo, né? E agradecer aqui, olha, muito atenciosos nossos alunos, professor. Impressionante o pessoal aqui participando, todo mundo bem atencioso, todo mundo se colocando, dizendo da importância que é. Muita gente aqui nos assistindo, eu quero agradecer a atenção de vocês, porque a gente sabe que esse formato aqui, de uma certa forma, ele nos traz uma barreira, mas nesse caso aqui a gente está quebrando barreiras, entendeu? Todo mundo participando aqui, eu quero agradecer a atenção de todos, a participação e a concentração, tá bom? Professor, desculpe a interrupção, é só para, enquanto o pessoal foi buscar a sua atividade ali, tá. Pode ficar à vontade. Muito importante o seu comentário, porque a gente aprende junto, né? Eu estou aprendendo com vocês, vocês estão aprendendo comigo, e quando a gente está discutindo essa missão do Conselho Tutelar, qual é o foco, onde a gente vai colocar o olhar, né? Então nós vamos olhar os direitos da criança e do adolescente que estão sendo violados na sociedade. Porque existe a violação pelos indivíduos, a violação pela sociedade, pelo Estado também. Então, o Estado é assegurador de direitos e também pode violar esses direitos negando a efetividade deles na escola, na saúde, na educação em geral, na assistência, né, e nas condições da família. Né? Ontem mesmo, num dos noticiários, a gente viu que o juiz afastou a criança da mãe porque ela está morando numa zona de risco. Né? Então, agora, há uma discussão.
acabar com o risco Sim. ou tirar a criança da mãe. Porque isso é como se a gente estivesse voltando aos primórdios do Código de Menor, não é? Que era exatamente isso, tira da família, porque ela não reúne condições, né, para garantir a subsistência da criança, e aí? Porque as pessoas têm o direito à cidade, né? O direito de morar, e a criança tem o direito da família, né? Então, o risco não é uma questão que a família resolve sozinha. Então, atribuir só a responsabilização para a família é ainda a visão da situação irregular que nós vamos discutir aqui durante o nosso debate, né? Para ver como, não é, nós podemos olhar a cidade, né? Se vocês moram num território mais ameaçado, né, com mais riscos para a criança e o adolescente, não vão afastar a criança da família, mas afastar o risco em cima da criança, né? É afastar o risco, né, de que ocorra a violação. Então, nós temos que ter um olhar também preventivo. A proteção não é só socorrer. A proteção é prevenir, não é? E a prevenção primária, não é aquela que reduz o risco nas condições mais imediatas. A prevenção secundária olha o contexto intermediário, não é? E a prevenção terciária, ela vai possibilitar que o risco não ocorra, não é? Porque todos nós vivemos em risco, não é? O risco é a possibilidade de não ocorrer a violação do direito. Porque muitas vezes a gente olha o risco apenas como a possibilidade de ocorrer o risco. Mas nós temos que olhar para que haja a plausibilidade e a oportunidade de não ocorrer o risco, não é? Então, essa plausibilidade, não é que vai permitir a criança viver com a mãe, mesmo, não é, numa zona de risco, mas que precisa ser prevenido, não é? E como é que a gente previne os riscos? Não é apenas com a mais repressão. Mais repressão é uma forma de olhar para o agressor, ou os agressores, enquanto que é necessário oferecer condições. Por exemplo, a escola de tempo integral. A escola de tempo integral reduz o risco da criança ficar grande parte do dia, não é, em atividades não protegidas para ela. Porque muitas vezes a desigualdade social, a vulnerabilidade, situação de vulnerabilidade social, né, exige que os pais se afastem no momento determinado da casa e a criança não tem onde ficar. Então, prevenir o risco é oferecer escola, oferecer condições de trabalho, né, proteção social para as crianças e adolescentes. Perfeito, professor. Olha, a Carla Reis diz assim: fomentar a participação popular junto aos conselhos é um processo de construção. Integrar famílias e sociedade prescinde envolver desde crianças e adolescentes para, assim, alcançar um número crescente da sociedade, formação crítica e participativa para as bases. Muito boa a participação. Agora, o professor já está findando essa aula dele, e aí a gente vai pedir a ele que, como a atividade, o pessoal aqui do Instituto não conseguiu encontrar atividade, então o professor vai explicar, né, professor, o que é que espera para esse momento, tá certo? Que é para o pessoal aqui sair da angústia, todo mundo vai trabalhar na sala, tá bom? Vamos lá. Tá, então a atividade é a seguinte: qual é
o significado de zelo pelos direitos da criança e do adolescente. Eu gostaria que os grupos discutissem a palavra zelo e a palavra autonomia do Conselho Tutelar, porque o zelo está ligado àquela definição, aquele conceito que eu coloquei aqui. Mas como o Estatuto da Criança e do Adolescente enfatiza muito a palavra zelo, nós precisamos discutir o que é isso. Zelar pelos direitos, né? Então, a efetivação desses direitos. Então, quando que o conselheiro, a conselheira tutelar vão efetivar, vão mostrar na prática que estão zelando? E a autonomia, e dentro do paradigma da proteção integral, né? Então, e que significa, então, zelar pelos direitos no paradigma da proteção integral? Porque a palavra proteção integral mostra duas dimensões. A dimensão da integralidade do sujeito e da intersetorialidade, da integralidade das ações. Porque a palavra mais repetida no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu já fiz a contagem. Sabe qual é? Integridade, né? Porque desde o artigo 1º do Estatuto até os últimos artigos, né, tem a palavra integridade e integralidade. Então, é importante, nesse primeiro momento, nessa primeira teleaula, que vocês discutam o zelo em relação a essa proteção integral. A palavra integrar e integral significa justamente, né, olhar o todo, né, dessa criança e do adolescente. Porque muitas vezes o zelo pode estar voltado apenas para um fato isolado. Mas o conselheiro tutelar precisa construir esse olhar da integralidade. E é nesse olhar da integralidade e da integridade, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente fala da integridade física, psicológica, social, né? Porque a pessoa não pode ser fracionada em pedacinho, né? Como muitas vezes a gente vai no especialista que olha a unha do pé ou um fio de cabelo, né? Mas o Conselho Tutelar tem uma visão holística, quer dizer, uma visão do todo. Até o paradigma da medicina moderna está voltado tanto para a especificidade que esquece de olhar a integridade da pessoa. Porque o pediatra, por exemplo, ele tenta integrar, né, várias visões, né, uma visão psicossocial com uma visão específica. Mas o conselheiro tutelar, ele não é um pediatra, ele é um ator, né, do sistema que vai olhar o direito, né, que vai olhar os direitos da criança e do adolescente de uma forma articulada, né? Então, a tarefa para vocês pensarem é definir justamente o zelo em relação à proteção integral e à autonomia relativa dos conselhos tutelares. Porque a palavra zelo, ela ficou muito esquecida, né, nessa dimensão do Conselho Tutelar. Então, a palavra zelo, ela propicia, né, uma visão ativa, não uma visão apenas responsiva e imediata. Eu espero que vocês me ajudem a discutir
essa questão do zelo pelos direitos da criança e do adolescente de acordo com o paradigma da proteção integral. Espero de vocês isso. Daqui a pouco a gente vai retornar, né, professor? O pessoal tem 20 minutos aí. E aí, quando eu voltar, eu vou agradecer aqui. Tem mais colocações. Inclusive, a minha família está assistindo, viu? A aula. Tá bom, então, que bom. Então tá. Até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco. Olá, já estamos de volta, né? Olha aqui, o negócio está animado, professor. Muitas questões, eu vou fazer blocos, tá bom? Para tentar contemplar todos, tá legal? Tem um grupo aqui que é do pessoal do Polo Barra do Corda, que o pessoal coloca aqui que proteção integral declara ser dever da família, da sociedade, tarará. Para ser conselheiro, o cidadão ou cidadã tem que ter conhecimento e acesso às leis, né? De modo transparente. O Rony diz, zelar não é o mesmo que cumprir, zelar é fazer com que tem que cumprir, que cumpra, com quem tem que cumprir, que cumpra. Essa é a missão do conselho, zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, né? Muito bom, Rony, eu vou fazendo um bloco de 3, o professor vai respondendo aqui para vocês, tá? Vamos ver aqui, aí tem o pessoal na sala. O zelo o que é zelo é autonomia para criança e adolescente, o grupo lá da Rosângela, Juliana, que é também do Barra do Corda, e diz que zelo pelo cumprimento dos direitos é administrar, fiscalizar, estar atento, zelar pelos cumprimentos dos direitos, sim fiscalizar para que quem deva atender não se omita. O Conselho Tutelar é um órgão de correção exógena, professor, olha a palavra aí que o senhor vai dialogar com o pessoal aqui. E eu vou colocar aqui o último grupo desse bloquinho, que é o Cruzeiro do Sul, pessoal do Acre. Tá? Devemos entender que o zelo pelos direitos da criança não é responsabilidade somente dos conselheiros tutelares, e sim de todos. Como o próprio artigo 4º do Estatuto é bem claro, contudo, a responsabilidade não só profissional, mas especialmente política social, ou seja, a rede tem que funcionar. Professor, quer comentar esses 3? Ótimo. Tem muitos, vamos lá. São questões muito interessantes que vocês na prática, né, estão vivenciando. Então, as questões salientaram o que é cumprimento, né, e efetivação desses direitos. Que no Brasil a gente fala muito que a lei é lei, a prática é outra. Então, as questões que vocês colocaram, que a professora Mônica salientou, é a necessidade de fazer essa integração entre o que está na prática e o que está na lei. Porque a lei, ela define, vamos dizer assim, uma normativa geral. E na prática nós estamos diante do singular, do particular. Então essa relação entre o geral e o particular passa por muitas mediações e intermediações. Então o Conselho Tutelar é uma intermediação entre a lei e a prática, porque a lei vale como orientação, norma, garantia geral. Agora, a mediação entre o que está definido como direito, e teve um polo, se não me engano, de Barra do Corda, coloca justamente a necessidade de que essa situação particular seja estudada. Por isso, o olhar do zelo é um olhar que vai ver a norma e o singular e fazer a intermediação para o devido encaminhamento, a devida requisição, né? Nós vamos ver
até o final da semana o que é requisitar, o que é notificar, o que é encaminhar, o que é orientar. Mas, do ponto de vista, não é, do zelo, é tentar aproximar, quanto mais for possível, essa situação singular daquilo que está definido como norma geral. Porque uma mãe numa condição A, B ou C, um pai numa condição A, B ou C, é diferente a condição A da condição B da condição C. Então, o cumprimento vai levar em conta essa particularidade, né? O cumprimento vai levar em conta o que está no geral. Então, esse olhar mediador, né, da situação particular. Por exemplo, a questão indígena, né, nós vamos entrar mais em detalhe, mas ela é uma situação particular de uma criança. Então, como é que nós vamos fazer cumprir o que está na norma diante de uma situação de uma criança indígena, que é diferente de uma criança que vive na zona urbana e num bairro. Então, o cumprimento e o zelo é levar em conta a relação entre o particular, o que está definido como específico daquela situação, do que está na norma geral, né? Porque a família, ela é vista e existe de diferentes maneiras, né? Existe... Sob vários arranjos, né, professor? Como? Essa família pode ter vários arranjos, né? É. Ela pode ser arranjada... Olha que o pessoal de Monte Castelo, em São Luís, diz que zelo está relacionado com responsabilidade e atitude. O pessoal de Porto Grande diz que o zelo significa cuidado, interesse em garantir os direitos violados, onde requer extrema prioridade para que o mesmo seja sanado, né? Aí, aqui e o pessoal já está começando aqui a falar sobre a questão da autonomia, né? Muita gente já. Zelar pelos direitos também diz respeito às articulações com o sistema de garantia de direitos, né? Achei muito interessante. Olha, sobre a questão da proteção integral, o pessoal do Manaus Centro diz, na visão do conselheiro, vem ter um olhar voltado para os direitos da criança, tendo a preocupação e dedicação da visão de conhecer e proteger seus direitos. A questão, o zelo aqui, passando pela dimensão do estudo, do conhecimento, né? É muito interessante, o senhor pode aí falar sobre esses aspectos. Zelar é olhar os direitos da criança e do adolescente que estão sendo violados tanto pela sociedade quanto o Estado. Prevenir seria uma ótima opção, minimizando o risco da violação do direito. Criar mais escolas, introduzir uma disciplina que desenvolva a consciência, a mobilização, e isso para o pessoal lá do IFAM Zona Leste, né, a Gleisiane que está falando aqui, colocando a questão do zelo na perspectiva de se criar uma consciência coletiva do que significa esse zelar, né? Bem interessante. O que mais aqui? O pessoal de Cruzeiro do Sul, do Acre, está dizendo zelar o comprometimento de ouvir e observar bem como acompanhar de modo que se busque a resolução da problemática de forma eficaz, né? Quer comentar essas aqui? Bem, é muito interessante que vocês estão colocando, primeiro, o conceito de cuidado, o conceito de coletivo e o conceito de risco. São três conceitos que vieram aí das observações de vocês. Então, a palavra cuidado é uma palavra muito usada, né? Cuidado, cuide-se. Quem vai cuidar? A criança e todas as pessoas têm necessidade de cuidado, né? Que tem origem na mitologia, né? O Leonardo Boff fala dessa mitologia do cuidado. Muito bonito. Então, que foi o cuidado que criou o homem, né? Então, que era um Deus
grego, do cuidado, mas ele faz parte da existência, né? Então, não é uma tarefa feminina, né? Porque a gente já vai cuidar disso, vai cuidar da casa, é uma tarefa da sociedade, como vocês falaram. E ela está ligada, como foi assinalado por um grupo, né, à prevenção do risco. Porque o risco é a possibilidade da ocorrência e também a impossibilidade, né, de uma ocorrência. Eu ando na rua e tenho que olhar as duas coisas. A possibilidade de que ocorra, né, algum acidente, mas também a possibilidade para que não ocorra. Então, quando nós falamos do risco, nós temos que olhar essas duas dimensões para evitar a possibilidade de que ocorra e para que, quando ocorra, seja cuidado. Então, o Conselho Tutelar, quando olha, né, o risco, ele tem que olhar ao mesmo tempo a proteção. Sim. Né? Então, a proteção e o risco são duas dimensões interligadas. Quanto mais eu aumento a proteção, mais eu diminuo o risco, sim, de que ocorra. Né? E também a integralidade disso não é uma questão que possa ser separada. Né? A própria noção de integralidade dos direitos humanos, né, que está no protocolo de 1963, né, a integralidade dos direitos humanos, supõe que saúde não está separada da assistência, né, não está separada da segurança. Então, a relação, né, da prevenção, como vocês muito bem salientaram, com todas essas dimensões da integralidade. E o Conselho não tem autonomia para interferir em tudo. Aliás, nem é função do Conselho Isso Tutelar. É ótimo, porque aí o senhor já está entrando na questão da autonomia, e eu queria que o senhor fizesse aqui uma interveniência nessa questão que foi trazida pela Silvia Regina, de Monte Castelo. Ela diz assim: sobre a autonomia do Conselho Tutelar, deve ser analisado e interpretado como uma atuação livre do controle dos outros poderes, órgãos, instâncias, né? E mesmo por parte do cidadão comum, na medida em que é o povo, em última análise, o detentor de todo o poder e o destinatário de toda atividade pública. Assim, a autonomia que, por definição, o Conselho Tutelar possui, se constitui não em um privilégio para seus integrantes, que estariam livres de prestar conta de seus atos, quer a administração pública, quer a outras autoridades, membros da comunidade. Bem relevante essas colocações que ela faz, bem maduras, né? Aí o pessoal aqui deixa eu ver, muita gente falando sobre a questão específica do zelo. Aí deixa eu ver aqui quem falou mais sobre a questão da autonomia. A autonomia é que o Conselho Tutelar tem autonomia em garantir a efetivação dos direitos, né? Diz o pessoal lá de Grajaú. A proteção integral do direito da criança, que leva a um trabalho que deve ser feito minuciosamente com conhecimento teórico e prático, diz o pessoal lá de Imperatriz, né? Autonomia significa ficar com um único, apenas voltado para a defesa de pessoas em desenvolvimento, cuidando e zelando para que os direitos sejam cumpridos, diz aí o aluno Heraldo e Nilson, são dois alunos aqui, tá? Autonomia se confunde com soberania. Quer falar sobre isso aqui, professor? Tá bom. Bom, vamos discutir essa autonomia do Conselho Tutelar. Em termos da própria definição, vamos olhar o lado negativo, né? Que é não estar sob as ordens de um chefe administrativo. Então, não é o chefe que vai definir a tarefa do Conselho. Ele define as suas tarefas dentro da legislação, né? Então, o Conselho Tutelar vai atuar dentro da lei. Então, ele não pode fugir da legislação, né? Não pode fazer clientelismo, né?
não pode... Inventar atribuição, né, professor? Inventar atribuição, né? Atribuição estatutária. Então, por isso que a autonomia é dentro da lei. Agora, ele precisa se reportar à lei, em primeiro lugar, e à sociedade, em primeiro lugar. Então, são decisões que estão articuladas à responsabilidade. Porque quanto mais autonomia você tem, mais responsabilidade você tem. Não é? Então, a responsabilidade de zelar. Então, a autonomia é uma responsabilidade. Não é fugir da responsabilidade. Não é? Porque o que quer dizer autônomo? Quer dizer fazer a própria norma, nomos e norma, e auto próprio. Então, a própria norma. Mas essa autonomia traz a responsabilidade pelo zelo. Por isso que eu pedi para juntar as questões de autonomia com zelo e proteção, porque essa autonomia do Conselho é autonomia para fazer o zelo, é autonomia para efetivar direitos, e é a autonomia, a própria normativa, a decisão de executar, né? Tomar e executar decisões que estão dentro desse sistema de garantia de direitos, né? Então, não é chutar, né, o pau da barraca, a autonomia. Pelo contrário, é armar a barraca para proteger os direitos da criança e do adolescente. Pois é, aqui a Ciene Oliveira, que é Manaus Centro, ela já fez essa pergunta recorrentemente, né? A missão do Conselho Tutelar em relação ao zelo, quando a escola sinaliza, ela bota zelo com letras garrafais, quando a escola sinaliza que o aluno é infrequente, a pergunta dela, né? Eu acho que isso aí depois o professor, quando for entrar nas atribuições, que for falar do artigo 56 do Estatuto, pode deixar isso mais claro para todos nós, né? Que é para a gente... por parte, né? Preparando. Já que o Conselho Tutelar é autônomo, como deveríamos ter essa autonomia sem depender do poder público? Sendo que o Conselho Tutelar não tem acesso aos recursos financeiros e depende da autorização para as ações do Conselho Tutelar. Que mais aqui? Tem alguma pergunta? A autonomia do Conselho Tutelar é considerada como sinônimo de independência funcional. É fiscalizado pelo CMDCA no exercício de suas atribuições. Aí o professor vai responder. Tá bem, porque é indefinido. Tá? O professor vai responder. Deixa eu ver o que mais. Aí vem a questão do zelo, muitas pessoas falando sobre a importância do zelo. Zelar pela defesa dos direitos da criança, no intuito de se fazer presente. Qual o significado de zelo? É conhecer os direitos, entender o universo infanto-juvenil, como também os dispositivos existentes no sistema de garantia para assegurar a proteção integral. Lembrar que as crianças são sujeitos de direito e ter suas particularidades respeitadas, que o senhor acabou de falar. A autonomia define o Conselho Tutelar, portanto, é sinônimo de independência funcional que o órgão possui enquanto colegiado, se constituindo uma indispensável prerrogativa no entendimento da atuação de seus membros. Lá, professor. É muito importante o que vocês trouxeram, porque ajuda a gente a aprofundar aquilo que define o próprio Conselho Tutelar, né? Dessa independência funcional, que não é uma independência total, porque a construção da própria jurisprudência, vamos chamar assim, né, do próprio acúmulo de decisões do Conselho. Então, quando a renovação do Conselho Tutelar, é importante a transmissão de um grupo para outros, né? De conselheiros. Hoje no Brasil nós temos em torno de 30 mil conselheiros tutelares. Então é um número significativo, né, de conselheiros, porque são agentes que estão na ponta, né, atuando para assegurar, garantir, efetivar esses direitos. Então, esses 30 mil conselheiros tutelares
Às vezes tem pouca interação, mas nós, na nossa pesquisa de 2018, descobrimos que há muita interação estadual e distrital. Então, os estados, né, o estado de Rondônia pode ter associação de conselheiros tutelares. Agora, dentro do território, né, por exemplo, em Porto Velho, é importante essa interação para não ter uniformidade, porque cada conselheiro e cada conselho vai ter a sua autonomia de tomar a decisão, mas para uma aprendizagem mútua, não é? Fazer um acervo, principalmente dentro do próprio conselho, porque as denúncias muitas vezes são recorrentes. E, analisando algumas estatísticas sobre as denúncias, realmente a questão da escola, ela aparece muito frequente nas demandas ao Conselho Tutelar. Agora, a atuação conjunta do município, ela vai permitir também que os responsáveis pela educação tenham um olhar mais crítico, né? Dando condições aos professores, condições às escolas e também condições aos conselhos. Nós vamos aprofundar essa questão das condições também. Ótimo. Olha, o Dino Hércules, que é Barra do Corda, está pedindo para comentar um dele. Ele diz: a missão do conselheiro tutelar é agir junto aos órgãos executivos e de órgãos do controle social, aproximando a prática da legislação para efetivar esses direitos. E aqui o pessoal do ACN, ela coloca novamente que a definição de zelo quanto à atuação do Conselho Tutelar seria não medir os esforços para alcançar os objetivos dentro da normativa, né? Não basta apenas a atuação do conselheiro enquanto agente de proteção integral, se faz necessária a interação da rede de atenção para que haja articulação do sistema de garantia de direito. Está dizendo aqui a Magda, a Gleice, a Sidivânia e Kátia, lá da Zona Leste, Manaus, né? Sobre a autonomia, o pessoal aqui, deixa eu ver aqui o que o pessoal escreveu aqui, tá botando de novo para ler. O Conselho Tutelar autônomo, como deveríamos ter essa autonomia sem depender do poder público, né? O pessoal está colocando isso aqui de novo, professor, para o senhor, sendo que o Conselho Tutelar não tem acesso aos recursos financeiros, tá? O pessoal tá preocupado aqui com a questão financeira da manutenção dos conselhos, que eu acho que depois o professor vai falar sobre isso, não é? Aqui tem uma pergunta aqui, que é: qual a missão do Conselho Tutelar? Já respondeu, o professor acabou de responder essa, gente, que é sobre a questão da questão da educação, artigo 56. Ao zelar, devemos trabalhar em parceria, em rede, com os profissionais para que sejam cumpridos os direitos adquiridos, né? E tem muita gente falando da autonomia do Conselho Tutelar, ações, decisões colegiadas, acionar juridicamente o cumprimento dos direitos junto ao poder público, não subordinação às autoridades, não vinculação político-partidária. Essa eu deixo para o senhor comentar. Tá bom. Bem, já estamos quase no final desses comentários, mas o Conselho Tutelar, ele tem uma doutrina, que é a doutrina da proteção integral. Então, antes de seguir uma ou outra orientação partidária ou religiosa, tem que olhar esse conceito, né? O conceito da proteção integral. As crianças aqui na área de atuação do Conselho estão integralmente protegidas? O que o Conselho Tutelar sugere ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente para interferir nessas questões? Por isso, nós vamos ver isso até mais em detalhe, a relação entre o Conselho Municipal e o Conselho Tutelar é fundamental, né? Porque esse olhar mais político. Então, o agente conselheiro tutelar é um agente de direitos, né? Um operador de direito, né? Que está articulado com outros operadores do direito na sociedade, né? Agora,
essa construção do olhar previsto no artigo 227 da Constituição, que é uma cláusula pétrea, segundo os juristas e o meu ponto de vista também, porque já está fundamentando a presença da criança e do adolescente na sociedade, né? Eu sempre comento com os estudantes de que eu, como pessoa idosa, como velho, né, já cheguei no futuro, mas a criança é o presente, né? Então é preciso que a criança seja olhada para justamente se desenvolver como pessoa em desenvolvimento, né, com todos os seus direitos efetivados. E, por paradoxal que pareça, você respeitando a criança, ela aprende a ser respeitada. Você e a respeitar também, né, aprende, professor? né, o respeito. É. Ela aprende a respeitar, né? Respeitando, você aprende também a respeitar. Olha, o pessoal aqui, gente, eu lamento, o pessoal da Açailândia, do Maranhão, está pedindo para eu fazer a leitura do comentário deles, mas são tantos comentários, eu não consegui encontrar. Então, vou fazer o seguinte, quando for no retorno da tarde, eu já começo falando do comentário de vocês, que é para não ser injusta. Que bom, a gente está atuando junto aqui. Pois é, então à tarde a gente, como a gente vai estar costurando, nós costuramos 2 conselhos, então à tarde a gente fala sobre isso, tá bom? Professor, a gente vai se despedir agora, né, da turma? Vamos nos despedir por hoje. Por agora. Mas vamos voltar, não é, daqui a pouco para interagir mais e aprofundar mais. Muito obrigado pela participação de todas e de todos nesse momento que configura, vamos dizer assim, um aprendizado mútuo. Isso, né? Um bom apetite, né? Um bom almoço, e a gente volta daqui a pouco, né? Depois do almoço, para a gente ir aprofundando essa semana esses debates, tá bom? Tá bom, vamos interagir dentro do próprio módulo. Isso, exatamente. Do Conselho e dos direitos do Conselho Tutelar. Educação à distância, mudando realidades.